Você foi chamado e escolhido. Você foi chamada e escolhida. Romanos capítulo 1, versículo 1 está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, escolhido ou separado para o Evangelho de Deus. Observando bem o início desta carta do apóstolo Paulo aos Romanos, logo neste primeiro versículo, o Espírito Santo me fez parar e meditar em algumas palavras que resumem a vida do apóstolo Paulo, o que ele era e fazia. As palavras são servo, chamado, enviado. Enviado porque este é o significado da palavra apóstolo, e escolhido. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava querendo dizer: eu sou servo de Cristo, eu sou chamado por Cristo, eu sou enviado por Cristo, eu sou escolhido por Cristo. Então, é assim que o apóstolo Paulo se apresenta no início de sua carta, que é considerada o livro de maior profundidade teológica da Bíblia e que faz um resumo perfeito da obra de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da queda e natureza do homem e do plano de redenção. É o livro mais comentado da Bíblia. Paulo escreveu quando estava no auge do seu ministério. E quem era o apóstolo Paulo? O maior escritor da Bíblia, pois escreveu 13 livros de um total de 66. O homem que ganhou milhares de almas foi responsável pela expansão da igreja na Ásia e na Europa. Foi discipulado pelo próprio Jesus Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 12. Falava várias línguas, tinha um conhecimento extraordinário da lei. Foi pastor, evangelista, missionário, teólogo, pregador e um dos mestres mais influentes da história. Paulo foi levado ao terceiro céu, ao trono de Deus. Que privilégio! Ele foi um dos homens mais usados nos dons espirituais e ministeriais. E veja como ele se apresenta, em primeiro lugar, como servo, porque ele teve uma vida completamente transformada a partir do momento que ele teve um encontro com Cristo. E a partir do momento que descobriu a grandeza de Cristo, ele viu que não tinha e nem era nada. Daí passou a ser servo, temente, dependente e obediente. Por isso ele diz em Atos, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. E em Filipenses capítulo 2, versículo 9, que o seu nome está acima de todo o nome. Em Colossenses capítulo 1, versículos 15 e 16, que nele foi criado todas as coisas, e tudo foi criado por ele e para ele. Em Colossenses capítulo 2, versículo 3, nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, ele é o poder de Deus e sabedoria de Deus. E não é à toa que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versículo 8, que ele considera tudo aquilo que ele era e sabia como esterco, comparado ao que ele ganhou com e em Cristo. Por isso ele se apresenta desta forma: em primeiro lugar, como servo, como escravo, pois tinha Cristo como Senhor absoluto de sua vida e decidiu viver exclusivamente para ele. Como ele falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E em segundo lugar, ele foi chamado. E ele não recusou este chamado, abandonou tudo, aderiu até ao celibato, dedicação total. Aí ele fala em Filipenses capítulo 1, versículos 20 e 21. A minha ardente expectativa e esperança é de jamais ser confundido, mas ter muita coragem para que agora e sempre Cristo seja engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Em terceiro lugar, ele foi enviado.
para cumprir o ide de Cristo, conforme Marcos, capítulo 16, versículo 15. E veja que é interessante, o apóstolo Paulo percorreu cerca de 23 mil quilômetros em suas viagens missionárias. John Wesley andava a cavalo cerca de 7 mil quilômetros por ano para pregar a palavra. E pregava cerca de 3 vezes por dia, e fez isso por quase 54 anos. E aí podemos fazer uma pergunta: quantos quilômetros temos andado pregando a palavra ou fazendo a obra de Deus? E veja o compromisso do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, quando ele diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. E em quarto lugar, ele foi escolhido. Gálatas capítulo 1, versículo 15 está escrito: ele diz que foi escolhido desde o ventre de sua mãe. E com certeza ele concebeu em seu coração o que está escrito em Isaías, capítulo 41, versículos 9 e 10. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Paulo tinha uma missão, o ministério. Por isso ele fala com convicção, orgulho e honra em Atos capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E nós vemos que ele adota para o seu ministério o seu nome grego, que é Paulo, que significa pequeno. E o que Deus ele quer falar com cada um de nós através desta mensagem? Deus está falando para cada um de nós: eu quero que você seja o meu servo, a minha serva. Eu quero ser o Senhor da sua vida. Eu estou lhe chamando para uma grande obra e quero lhe enviar a muitos lugares e pessoas para fazer a minha obra, porque você é um escolhido, uma escolhida. Amém? Receba esta palavra no seu coração e atenda ao chamado de Deus. Quero orar por sua vida, por nossas vidas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na tua presença para te pedir por cada vida que ouviu e recebeu esta palavra em seu coração e quer se tornar teu servo, quer atender o teu chamado, quer ser enviada por ti, pois crê que o Senhor o escolheu, a escolheu para fazer a tua obra. Não somente para fazer a tua obra, mas também para ter uma vida digna e abençoada aqui na terra e no céu, uma vida perfeita em tua presença. Que a partir desse momento, Jesus Cristo venha reinar como Senhor e Salvador de forma absoluta em suas vidas. Senhor, essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aqui foi o pastor Paulo Castro. Deus lhe abençoe e cumpra todos os seus propósitos em sua vida. Amém?